Olá, Ancapixabas, vamos voltando aí à gravação de vídeos, agora com um novo cenário, novo ambiente. Ao meu fundo aqui a Terceira Ponte, para quem conhece é o Espírito Santo, quem não conhece, esse é um dos cartões postais aqui do estado do Espírito Santo, junto do convento, a Praia de Camburi. Essa cidade aqui, esse estado é lindo demais. Mas vamos lá, antes de retornar às gravações de vídeo, fiz uma pergunta no IGTV. Para quem não sabe, entrar no Instagram do Ancapixabas, Ancapixabas, _, e lá eu perguntei sobre quais vídeos, quais assuntos que as pessoas tinham interesse para que fosse abordado numa visão mais libertária. E vou começar respondendo aqui a do Soldado Nero, meu colega aí, e ele pergunta: como distinguir um libertário de alguém que diz que é libertário? Outra pergunta: os erros dos libertários no Brasil. E outra pergunta: quem é João Gato? Provavelmente ele está querendo dizer aqui sobre John Galt, que é um cartaz aí, tem vários cartazes aqui no Espírito Santo com esse dizer de quem é John Galt. 3 perguntas, então vamos para uma sequência de respostas aí. Como distinguir o libertário de quem diz que é libertário? Bom, o libertário ele é contra a agressão a pessoas pacíficas. A agressão para o libertário é o início da violência. Então o libertário ele é contra que se inicie violência a pessoas pacíficas ou às suas propriedades. E isso não tem meio termo. Essa é a ética libertária, não tem exceções para isso. Não é válido eu agredir pessoas pacíficas se for para fazer algo que eu julgo correto, ou eu e mais 2, 3 pessoas, ou um grupo, ou a maioria julga correta. Agressão a pessoas pacíficas é sempre algo antiético para um libertário. Então, para você distinguir o libertário de alguém que diz ser libertário, não é libertário de fato, basta você ver isso, se ele é congruente com essa questão de ser contra a agressão a pessoas pacíficas ou às suas propriedades. Nisso claramente inclui o imposto, né? Que o imposto ele acaba sendo a agressão à propriedade de uma pessoa pacífica. Já quanto aos erros dos libertários no Brasil, é difícil apontar erros dos libertários no Brasil, né? Não tem essa autoridade toda para isso. Mas coisas que eu acho que acaba sendo difícil para mim, e eu vejo que alguns libertários também têm essa dificuldade, é que quando você conhece o libertarianismo, acaba que fica tudo muito simples, tudo muito claro. É como se tirasse de fato uma cortina da sua frente. Então acaba que você perde um pouco o tato para conversar com as pessoas. Eu inclusive participei de 2 grupos aí que não são formados só por libertários. Um deles, inclusive, o Politize, ele está em defesa da democracia. E a maior parte deles ali é de pessoas social-democratas, socialistas. Inclusive tinha um comunista, até que foi a pessoa que eu conversei melhor ali. Foi uma pessoa que falava claramente que ele queria que tudo fosse do Estado. Ouvindo essa frase parece até que ele é fascista, mas ele se nomeia como comunista. Não vejo tanta diferença, não estudei a fundo comunismo, marxismo, nada do tipo. E outro erro libertário que eu poderia citar é gastar energia em algo que vai contra a própria lógica do libertarianismo. Por exemplo, o libertarianismo ele mostra claramente que os meios econômicos são mais rápidos, né, são mais eficazes para alcançar o objetivo do que a política. Então, quando a gente vê libertários buscando a política, acaba meio que sendo um pouco incongruente, né, porque pelos meios econômicos a gente teria efeitos, resultados melhores. Não estou nem falando se o meio político é ou não libertário, mas simplesmente por essa questão mesmo de ter um resultado mais rápido, um resultado mais eficiente, que a gente encontraria no meio econômico e não no meio político. Por exemplo, um Satoshi Nakamoto ele fez muito mais do que qualquer político libertário aí, não citando apenas Satoshi, mas citando Hofbauer, Hoppe, Kinsella, citando outros libertários. São poucas mudanças que a gente vê pró-libertarianismo que vem através da política. A grande maioria aí vem através de outros ramos ali, né, eu diria. Seja questão acadêmica, seja questão mais hackativismo, mas não é através da política que a gente tem os melhores resultados pro libertarianismo. E antes de ir para a terceira pergunta, é bom até que nesse fim de semana a gente teve praticamente um exposed, né, do FOI com Rafael Lima, que eu também não considero ele libertário, considero ele liberal, né, e também teve o debate entre Miorim e Cogos, enfim.
E esse debate do Miorin Cogos fica bem representando o que eu posso pontuar aqui como se fosse um erro dos libertários, né? Que é não saber diferenciar o combate de ideias com o combate de pessoas. Ali no Cogos e Miorin, a gente vê que eles pensam totalmente diferentes, mas eles têm um respeito extremo um pelo outro e reconhecimento por que cada um fez ali pelo libertarianismo. Então, acho que o principal é isso, de você deixar claro, olha, eu tenho... Isso em qualquer circunstância, você debatendo com outro libertário, com socialista, de você mostrar, olha, discordo totalmente da sua ideia. Para mim está errado por causa disso, disso, disso. Mas isso não ser algo pessoal. Você tem um debate de ideias e não um debate de pessoas, né? Então, acho que alguns libertários acabam errando nisso. Eu já errei bastante nisso e tento cada dia me policiar mais e melhorar nessa questão. Então, vamos para a última pergunta, que é quem é John Gatt? Eu acredito que ele está falando de John Galt. Então, o John Galt, né, ele praticamente, de forma resumida, ele é um indivíduo. Uma sociedade distópica que Ayn Rand, a escritora, fez ali no A Revolta de Atlas. Ela coloca uma sociedade coletivista, onde é proibido você ter um ego, é proibido você pensar em si, é proibido você ser individualista. E o John Galt, ele vai contra isso. Ele é uma pessoa que pensa por si só. Ele acaba não sendo servo. Ele é um indivíduo em si. Ele tem o próprio pensamento e ele age de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele acha que é correto. Então, de forma bem resumida, John Galt acaba sendo isso, o indivíduo. E é uma leitura muito boa, principalmente nos dias de hoje, né? Talvez em qualquer outro dia eu falarei isso nos dias de hoje. Talvez seria uma leitura muito boa em qualquer época, mas enfim... É porque nos dias de hoje você vê muito essa questão coletiva de a humanidade tem que fazer algo contra a pandemia, o que nós devemos fazer contra a pandemia, devemos ter um reset global, essas coisas coletivistas. E acaba que, na verdade, para você agradar todo o coletivo, para você fazer o coletivo ser melhor, parece contraditório, basta você dar liberdade para o indivíduo, para ele ser em si, para ele fazer o máximo por ele individualmente. Aquele egoísmo da Ayn Rand, que ela fala muito bem no livro dela, A Virtude do Egoísmo, que é aquele egoísmo racional, eu faço o que é melhor para mim, mas dentro do que é melhor para mim está agradar minha família, agradar meus amigos, eu ter um senso de justiça, de achar que alguém merece, alguém precisa de algo e aquela pessoa merece, então eu ofereço aquele algo, né, aquelas doações, etc. Enfim, um egoísmo racional, de eu tenho em troca não só a questão financeira, mas a questão sentimental, o senso de justiça, um sentimento bom, acaba sendo aí o egoísmo de Ayn Rand, que é totalmente diferente do egoísmo que a gente aprende, que a gente ouve, é como se fosse alguma coisa ruim, mas sim, o egoísmo de Ayn Rand é algo bom, algo fantástico, algo que trouxe evolução para o mundo, na verdade. Você pega as melhores invenções do mundo, as pessoas que criaram tinham um interesse pessoal naquilo, algo em troca para receber. Nem que fosse um mero reconhecimento, mas já deixa de ser altruísmo, né? É um certo egoísmo. Então, por esse vídeo é isso. Tem várias outras perguntas aí, inclusive aí, ó, do Alisson Neri, um amigo Alisson Neri, que pede para fazer um vídeo sobre o pós-quarentena. E falou sobre a questão da família, a importância da família nesse período. Vou fazer um vídeo sobre isso, sim. Meu amigo aqui do Espírito Santo, Álvaro Loss, e pergunta como tirar um CPF, um CNPJ das garras do Estado em X passos, algo simples. Isso aqui eu vou ter que dar uma estudada e vai meio que em acordo com o que o Matheus Almeida pediu também, que é as técnicas agoristas, alguma coisa relacionada a isso. Vou ter que dar uma estudada para não passar uma informação errada, principalmente na questão da tributação da criptomoeda para o real, né, praticamente. Eu até então acredito que a criptomoeda ela só é tributada quando ela retorna para o real. Se você não retornar ela para o real, ficar em Bitcoin Tether, não paga imposto. Posso estar errado, então eu vou fazer um estudo sobre todo esse ponto do algoritmo e principalmente sobre esse ponto sobre a tributação nas criptomoedas. O Caio Martins ele pediu também para fazer um vídeo sobre os constituintes de 88,
os erros da democracia e a lei. Então aqui provavelmente é o livro A Lei, o livro Democracia, o Deus que Falhou, e história, né, sobre a questão dos constituintes de 88. Nós sabemos que teve até tentativa de assassinato dentro do plenário por um dos constituintes, né? Então vai acabar sendo um vídeo bem trabalhoso também. Eu não prometo que faça esses vídeos amanhã, depois de amanhã, nada disso, mas vou estudar para fazer um vídeo o melhor possível, ok? Se você gostou de algum dos temas que eles citaram, coloca aqui embaixo, fala, pô, fala sobre isso aí mesmo. Se tem outro tema, comenta também, fala, pô, gostaria que você falasse sobre bitcoins, sobre aborto. Aborto não, pelo amor de Deus, aborto é o tema mais complexo do libertarianismo, mas outros temas, manda aí que a gente estuda e faz um vídeo falando sobre isso, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.